Capítulo 10. Minha casa é o mundo. O mestre, eu e Bartolomeu saímos no meio da multidão. Enquanto saíamos, a multidão nos aplaudiu. Algumas pessoas tiravam fotos. Eu virava o rosto, procurava a descrição, mas o infeliz do Boquinha de Mel fazia poses. Como o mestre não agia, eu tentava puxá-lo para não dar bandeira. A última coisa que merecia era ser babado e um bêbado. Alguns jornalistas estavam presentes e tomavam nota dos eventos. 3 quadras à frente, os conflitos começaram. Comecei a pensar: o que estou fazendo aqui? Para onde vamos? Mas meu companheiro não pensava. Estava feliz em fazer parte do pequeno bando. Eu, apreensivo. Olhava para cima e tentava me relaxar. Ele olhava para mim com um meio sorriso. Parecia que ouvia minhas dúvidas. Imaginava que iríamos para os seus humildes aposentos. Pelas roupas, parecia ser muito pobre, mas devia ter uma casa ou apartamento alugado. Talvez sua residência não tivesse muitos quartos, mas pela veemência do seu convite certamente seria um bom anfitrião. Teria pelo menos um quarto para mim e um para o Bartolomeu. Até porque dormir no mesmo quarto com esse bêbado seria uma afronta ao bom senso. Talvez o quarto em que ele me hospedaria fosse simples, mas confortável. Talvez a cama não fosse de molas, mas tivesse espuma, com uma densidade que não arrebentaria as costas. Talvez não tivesse lençóis novos, mas pelo menos seriam limpos. Talvez sua geladeira não tivesse alimentos caros, mas teria alguma coisa saudável para comer. Afinal de contas, eu estava faminto e extenuado. Talvez, pensava, mas nenhuma certeza havia. No trajeto, ele abanava as mãos para as crianças, cumprimentava os adultos nas ruas, ajudava algumas pessoas a carregar sacolas pesadas. Bartolomeu embarcou nas saudações. Abanava as mãos para todo mundo, até para as árvores e postes. Eu resisti, mas para não ficar chato, acenava as mãos sem exageros quando elas me cumprimentavam. A grande maioria das pessoas respondia com um sorriso. Eu ficava imaginando, de onde o vendedor de sonhos conhece tantas pessoas? Não conhecia. Ele era assim. Qualquer estranho era um ser humano, e qualquer ser humano era seu semelhante. E qualquer semelhante não era um desconhecido. Saudava-os pelo prazer de saudar. Jamais vi uma pessoa tão animada, bem-humorada e sociável. Não apenas vendia sonhos, vivia-os. Andamos muitas quadras, caminhamos alguns quilômetros, mas sua residência não chegava. Tempos depois, quando eu já não conseguia mais caminhar, ele parou num cruzamento. Eu respirei. Ufa, chegamos, pensei comigo. Para meu alívio, confirmou que havíamos chegado. Olhei para o lado esquerdo, vi um conjunto de casas populares iguais, pintadas de cor branca, com uma pequeníssima varanda. Cocei a cabeça e imaginei. As casas são pequenas, não devem ter 3 quartos. Mas o homem que me fez o chamado, felizmente, olhou para o lado direito da rua. Levantou levemente a cabeça e, seguindo seu olhar, vi um enorme edifício atrás de um viaduto. Parece que havia 8 apartamentos por andar. Parecia um pombal. Aparentemente, os apartamentos tinham menos espaço do que as casas populares. Estava apinhado de gente. Lembrando-me dos meus alunos, disse para mim mesmo: não vou segurar essa onda. Vai ser uma noite muito difícil. O mestre se adiantou e disse mais uma vez: não se preocupe, há muito espaço. Tentando disfarçar minha ansiedade, perguntei gentilmente: em que andar é seu apartamento? Meu apartamento? Meu apartamento é o mundo, disse com tranquilidade. Very good, gostei desse apartamento, disse Bartolomeu, que amava gastar seu péssimo inglês. Assustado, indaguei: como assim, mestre? Ele explicou: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o vendedor de sonhos não tem residência fixa onde reclinar a cabeça. Não acreditava no que ouvia. Fiquei paralisado. Ele citou a famosa frase de Cristo. Será que esse homem está pensando que é Cristo? Não é possível.
Será que ele está tendo um surto psicótico? Ou poderia vir a ter? Mas ele parece intelectualmente superdotado, inteligente. Fala de Deus de forma não religiosa. Quem é esse homem? Onde estou enfiando minha vida? Mas antes que minha cabeça fervesse de dúvida, ele jogou água fria na minha mente. Pelo menos por enquanto. Disse-me: Não se preocupe, eu não o sou. Só procuro entendê-lo. Não é quem? Indaguei sem entendê-lo. Não sou o mestre dos mestres. Sou o menor dos que tentam entendê-lo, reagiu calmamente. Aliviei-me por alguns instantes. Mas quem é você? Rebati ansiosamente, querendo mais explicações. Explicações que nunca vinham. Ele falou enfaticamente. Já lhe disse quem sou. Não crê em mim? Bartolomeu deveria ter ficado quieto naquele momento, mas era impossível silenciá-lo. Tentou corrigir-me, dizendo: Você não crê que ele é o chefe dos ETs? Dessa vez não aguentei. Fui ríspido com ele. Gritei: Cale-se, boca de lixo! Retrucando, ele me ameaçou: Boca de lixo, não. Boquinha de mel. Não me rebaixe, seu intelectual de segunda. E fez uma pose de briga imitando um especialista em artes marciais. Esse foi o primeiro dos vários atritos que surgiram entre seus discípulos. O mestre dirigiu-se a mim e corrigiu-me com delicadeza. Não invadia a privacidade. Expunha nossa nudez sem punir. Suas atitudes machucavam mais do que uma punição. Júlio César, você é tão inteligente, por isso sabe que nenhum artista é dono da sua obra, mas sim o interpretador. Aquele que interpreta lhe dá cores e sabores. Se Bartolomeu acha que sou o chefe dos ETs, por que você se angustia? Generosidade quero, e não obediência. Seja generoso consigo mesmo. Quando me corrigiu, pensei que sua última frase, seja generoso consigo mesmo, fora elaborada erradamente. Pensei que deveria ter dito, seja generoso com Bartolomeu. Mas durante a caminhada fui descobrir que quem não é generoso consigo mesmo, jamais o será com os outros. Quem cobra muito de si mesmo é um carrasco dos outros. A generosidade era um dos maiores sonhos que ele desejava difundir, no grande hospício social. Os normais viviam em seus currais, ilhados em seu mundo. Tinham perdido o sabor indecifrável de se doar, abraçar, dar uma nova chance. Generosidade era uma palavra que habitava os dicionários, mas raramente o coração psíquico. Eu sabia competir, mas não sabia ser generoso. Sabia apontar as falhas e ignorâncias dos meus colegas, mas não sabia acolher. A desgraça dos outros me excitava mais do que seus sucessos. Não era diferente dos políticos da oposição, que torciam pela autodestruição de partidos que governavam. Após a lição delicada, me aquietei. Mas onde estava o apartamento e a casa em que iríamos nos acomodar? De repente, ele apontou para debaixo do viaduto que estava à nossa frente e que eu não enxergara, e nos disse: Eis nosso lar. Tive vertigens. Comecei a ter saudades do edifício São Pablo. Havia uns colchonetes velhos e rasgados. Não havia lençol, mas panos envelhecidos e também rasgados para nos cobrir. Um garrafão de água era a nossa bebida. Tínhamos que tomar no bico. Nunca vi alguém tão pobre. Mas é esse o homem que me livrou do suicídio? Pensei. A coisa era tão ruim que até o Bartolomeu resmungou. Comecei a gostar do sujeito. Coçou a cabeça, esfregou as mãos nos olhos para constatar que não estava tendo alucinações e expressou: Chefinho, tem certeza que essa é a sua casa? Bartolomeu começara a cair na realidade. Começara a ter a intuição de que entrara numa aeronave errada. Dormia em lugares melhores. Dormia em edículas de amigos, no fundo de bares e até em albergues municipais, mas debaixo de um viaduto era a primeira vez. Sim, Bartolomeu, essa é a minha casa e teremos uma longa noite pela frente.
Como tudo o que o mestre dizia tinha significado, a longa noite não se referia a dormir mal, arrebentar as costas sobre o colchonete, mas ao clima de terror que a noite prometia. Para jantar, havia uns pães amanhecidos e uns biscoitos com data vencida, mas não embolorados. Eu detestava hambúrgueres, mas comecei a pensar que ele seria o paraíso diante da comida disponível. Após dar umas poucas mordidas nas bolachas, resolvi deitar. Quem sabe no outro dia acordaria e descobriria que tudo não passara de um pesadelo. Coloquei a cabeça no colchonete, enrolei uma folha de papelão como travesseiro e repousei a cabeça, mas não a mente. Ela virou um caldeirão de ansiedade. Procurando relaxar, dizia para mim mesmo: fique tranquilo, acalme-se. Você não gosta de estudar grupos excêntricos? Agora você faz parte de um deles. Vai ser bom para a sua carreira acadêmica. No mínimo, terá uma experiência sociológica interessante. Lembre-se de que os sonhos sem riscos produzem conquistas sem méritos. Não imaginava onde estava entrando. Só sabia que saíra do microcosmo da sala de aula para um cosmo do submundo social, um ambiente completamente desconhecido. Era um sociólogo teórico. Não consegui dormir. Momentos depois procurei outra técnica. Comecei a recordar as lições que aprendera, a rememorar cada experiência. Tentava pensar em tudo o que acontecera horas antes. A experiência de seguir este homem estranho era tão forte que eu pensava menos no topo do edifício e mais na casa debaixo da ponte, menos no suicídio e mais na caminhada. Então uma luz brilhou mais uma vez. Tive mais um insight. Pensei que todas as pessoas deveriam sair por aí sem rumo, pelo menos por um dia, para poder achar o elo perdido em seu interior. Pensar desse modo me relaxou. A inquietude que estava à flor da pele cedeu um pouco, o que me levou, afinal, a diminuir a agitação cerebral. Relaxei. O sono começou a vir. Entendi que quem determina a maciez da cama é o nível de ansiedade da nossa mente. Só dorme bem quem aprende primeiramente a repousar dentro de si. Estava começando a filosofar como mestre. Não sabia o terror que estava por vir. O colchonete se tornou o melhor de todos os colchões.